Abre sua Bíblia, por favor, em Salmo. Vamos continuar o nosso aprendizado. Glória a Deus, Senhor. Livro de Salmo 5. Amém? Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O tema da mensagem: o clamor da manhã. Confiança em meio à injustiça. Claro, não vamos ler todos os versículos por agora. Vamos ler apenas o versículo 1 e versículo 12. Amém? Depois deixa a Bíblia aberta para acompanhar aí cada versículo. Salmo 5. Louvado seja Deus. Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, e atende aos meus gemidos. Verso 12. Pois certamente Tu, ó Senhor, abençoas o justo. Tu o proteges com o Teu favor como um escudo. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, mais uma vez, estamos, ó Pai, rendendo esta oração ao Senhor, te agradecendo, Pai, por essa noite estarmos aqui reunidos em Teu nome para bendizer, adorar e engrandecer ao Senhor, e crendo que cada louvor cantado e oportunidade, ó Pai, foi ao Teu trono com um cheiro suave de um incenso agradável ao Senhor. Mas fale conosco também agora na Tua santa palavra, ó Pai, Espírito Santo, nos dê sabedoria e conhecimento para compreender os mistérios do Senhor nesta noite para conosco, ó Pai. Que não seja eu, porque eu não tenho nada a oferecer, mas seja o Senhor. A palavra venha do alto, Pai, em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Grande é o nome do Senhor. Salmo 5, mais uma vez, um salmo de Davi. E neste salmo também se repete a questão de ele ser escrito, provavelmente, não temos tanta certeza nesses 5 em específico, se foi durante a perseguição de Saul nele, ou se foi durante a rebelião de Absalão contra ele. Mas sabemos que a mesma angústia que ele estava quando escreveu o 4, a mesma angústia que ele estava quando escreveu o 3, ele se mantém com essa angústia ao escrever o capítulo 5, ao escrever este Salmo 5. Do versículo 1 ao 3, ele vem falar da devoção matinal do justo. Os temas principais que nós vemos aqui no capítulo 5 é oração confiante pela manhã, início do dia com Deus. Davi, ele mostra para nós um ensinamento que ele inicia a sua vida, o seu dia, falando com Deus, no capítulo 5. Contraste entre justiça divina e a maldade humana, nós vamos ver aqui também neste capítulo. A busca de orientação em meio à hostilidade do mundo, a confiança na proteção de Deus para os justos, não é para os ímpios, é para os justos. Juízo divino sobre a maldade intencional. Então, começando aqui, a gente vê a sua Bíblia aí deve estar aí no título, ao diretor de música para flautas. Ou seja, Davi compôs este salmo, mas ele não era para ser tocado com qualquer instrumento. Quando ia ali no santuário, no culto israelita, no culto judaico, cantar ou entoar este salmo, tinha que ser com flautas. Então foi especificamente para ser tocado, cantado com flautas. Amém? Então quando vocês vêem um instrumento de corda, flautas, tamboris, é porque aquela oração do salmo é para ser cantada, entoada com aquele instrumento específico. A gente vê que o povo judeu é bem rígido com relação a isso. O culto é certeiro, é regra, é assim, reverente a Deus. Cada canção, cada composição tem o seu instrumento em si a ser tocado. Vamos lá para o contexto do salmo então. O Salmo 5, do versículo 1 ao 3, Davi vai nos mostrar a devoção matinal que um servo de Deus tem que ter. O que é devoção matinal, pastor? É você ter a sua comunhão com Deus ao acordar. Muita gente acorda e vai direto para o celular. Opa, está errado. Está esquecendo de Deus. Muita gente acorda, vai direto mexer com outras coisas, não dobra o seu joelho para orar e para agradecer a Deus pela manhã que está tendo. Ou também para falar com Deus, pedir a Deus direção para o seu dia a dia, do que vai acontecer, dos seus planos, projetos. As pessoas esquecem disso. Porque Davi nos mostra no Salmo 5 que na sua angústia, na sua aflição, nas perseguições que estava tendo, ele jamais esqueceu de ter o seu momento com Deus pela manhã, antes de começar o seu dia. Então no versículo 1 ao 3,
temos uma devoção, no versículo 1 e 2, dá ouvidos às minhas palavras ao Senhor, atende aos meus gemidos. Davi já começa mostrando para Deus o que? Deus, eu preciso ouvir o que eu estou falando, porque neste momento que eu estou falando com o Senhor, eu apelo pela sua atenção, porque eu estou aflito, novamente, como falei, 4 e 3, ele está num processo de angústia, de perseguição, de aflição. Então eu estou aflito e a minha angústia vai muito além das dores que eu sinto na minha alma. Atende aos meus gemidos. A dor que eu estou sentindo, a aflição que eu estou sentindo vai muito além da dor que minha alma está sentindo, Pai. Então eu preciso que o Senhor, verso 1, dá ouvidos, ouça atentamente ao que eu estou falando ao Senhor. Verso 2, atende a voz do meu clamor. Mais uma vez ele repete, pedindo a Deus que escute. Atende a voz do meu clamor. Ele duvida que Deus está ouvindo ele? Não. Quando ele fala 2 vezes repetindo, é para que realmente ele quer muito a atenção de Deus para ele naquele momento. A gente vê que no capítulo 3, no capítulo 4, ele não tem essa repetição de pedir Deus atentamente. Então no capítulo 5 vemos que a situação para ele se apertou tamanha que ele precisa urgentemente mais do que antes de Deus na sua vida. Aí ele fala, atende a voz do meu clamor, e afirma para ele mesmo, Rei meu e Deus meu, pois é a ti que oro. Não é um Deus estranho que eu estou orando, não é o Deus dos filisteus, não é o Deus pagão dessas pessoas do mundo, mas é ao Senhor, Criador dos céus e da terra, Rei do universo, que eu estou orando. Então eu sei que o Senhor, que é Rei meu, Deus meu, o Senhor vai ouvir a minha oração, porque o Senhor se compadece daqueles que clamam ao Senhor, que com angústia, com o coração quebrantado, se chega ao teu trono, e o Senhor atende, inclina os seus ouvidos para ouvir a oração de um justo. E nos seus olhos, Senhor, eu creio que eu estou sendo um justo na tua presença. Davi, então, ele clama por ajuda, clama por Deus para que venha acalmar a sua alma e venha ouvir aquilo que ele está querendo expressar para Deus. No versículo 3 ele fala, pela manhã, ó Senhor, ouve a minha voz. Repete de novo, pela manhã apresento a ti, o apresentar é sacrifício, apresento a ti a minha oração e aguardo com esperança. Davi mostra para nós que o compromisso no dia, o primeiro compromisso que um justo tem que ter é orar a Deus. O primeiro compromisso de cristão é dobrar o seu joelhinho ali quando acordar e falar com Deus. Amém. Ah, pastor, mas eu não oro muito, não interessa. Dobra o seu joelho e ora pelo menos 1 minuto, 2 minutos, fala com Deus. É importante você falar com Deus. Se você é ímpio, não fala não. Se você é justo, tem que falar com Deus. Porque o justo, ele é direcionado e guiado por Deus e não por si próprio. E Davi entendia isso. Porque era tanta guerra, tanta aflição, tanta perseguição, tantas lutas que ele tinha no dia a dia, tantos problemas para resolver, que ele sabia que a única solução e instrução que ele poderia ter seria de Deus e não dele. Então ele já começa o dia ele falando aqui, pela manhã, Senhor, eu quero que o Senhor ouve minha voz. Eu estou acordando aqui, não sei se tinha galo lá, não tinha galo não, né? Estou acordando aqui e o Senhor está escutando a minha voz, porque eu sei, Pai, que estou com soninho aqui, mas estou querendo que o Senhor ouve a minha oração. Porque sem o Senhor eu não consigo caminhar no meu dia a dia. Jesus mostra para nós também que ele levantava-se de madrugada, ele de madrugada ia orar ao Pai. Se Deus, que é Jesus é Deus, orava de madrugada, por que nós não vamos orar também? Aí quando ele fala que ele apresenta pela manhã ao Senhor, é um sacrifício. Às vezes essa manhã aqui seria a madrugada. Ou seja, no meu sono, que eu estou com muito sono, muito pesar de sono, o Senhor, eu levanto e me apresento meu corpo, minha mente, meu coração cansado em sacrifício ao Senhor para te buscar. Fala que é fácil acordar de madrugada. Não é fácil não. Não, água fria ainda. Olha, debaixo da coberta quentinho. Mas Davi ele fala, olha, eu me apresento, é um sacrifício. Eu me sacrifico, Senhor, para que o Senhor ouve a minha voz pela manhã ou pela madrugada. Então é importante que tenhamos esse compromisso com Deus. Muitos falam que a fila na madrugada é menor, mas isso é maneira de falar, tá? Porque o pessoal está dormindo, mas é maneira de falar. Porque Deus ele ouve a voz de todo mundo que clama a Ele. Amém? Não tem fila específica para Deus, não. Ele responde a todos que têm um coração quebrantado.
Mas na madrugada, o ambiente espiritual é mais pesado. Isso é verdade. Porque tem muitos centros de macumba, candomblé, fazendo magia negra, fazendo coisas erradas aí fora contra os filhos de Deus e contra as pessoas do mundo. E aí na madrugada é onde o diabo ele vem e tenta nos perturbar no sono. Quem aqui já acordou 3 horas da manhã com um pesadelo? 3 horas em ponto. Pois é. 3 horas parece que é o ponto específico do diabo. De meia-noite a 3 horas tentar o filho de Deus, né? Porque eu já passei por isso várias vezes. Tive lá a tormenta do diabo durante a meia-noite. Quando eu vou acordar, era 3 horas da manhã. 3h05. Você é sem vergonha, rapaz. Então, 3 horas da manhã, não é que é um horário específico que Deus só vai atender naquele horário, mas é um momento de comunhão maior com Deus, porque neste horário, é um ambiente onde o inimigo está trabalhando muito, está agindo muito na vida de muita gente, está visitando muitos sonhos, está visitando muitas pessoas, para acabar com essas pessoas. E aí os filhos de Deus têm que se levantar para clamar e levantar um labor ao Senhor em prol dessas almas da sua própria vida. Aí Davi, ele orava, se apresentava com a oração dele, só que ele não só orava entregando ao Senhor os seus pedidos, no verso 3, mas ele aguardava com esperança, ou seja, ele ora, ele leva a Deus o pedido e crê que vai receber a vitória. Porque às vezes nós oramos, pedimos e duvidamos. Senhor, faz isso na minha vida, Senhor, faz isso na vida do meu filho, da minha filha, da minha família, faz isso no meu trabalho. Aí você termina a oração, passa o dia todo duvidando se Deus vai fazer ou não vai. Davi, o que ele fala aqui? Eu aguardo com esperança. Eu te elevo minha oração pela manhã, meus projetos, meus planos, crendo que o Senhor vai me direcionar, crendo que o Senhor vai me guiar e crendo que o Senhor vai solucionar tudo o que eu preciso, porque o Senhor é Rei meu e Deus meu. Davi nos ensina algo maravilhoso aqui. Então o seu hábito de buscar o Pai tem que ser sempre de manhã, quando acordar, em suas decisões e em seus desafios de vida. Não deixe de falar com o Pai aquilo que você vai fazer pela manhã, ou seja, pelo dia. Senhor, eu vou trabalhar, guia-me no trabalho, abençoe meu trabalho, abençoe meu patrão também, aquelas pessoas que trabalham comigo, abençoe a minha família, que não haja confusão. Explica para Deus tudo que você tem que falar, que vai acontecer naquele dia, para que Deus direcione o seu dia da melhor maneira. Nós não fazemos isso, a grande parte não faz isso, eu tenho certeza. Só ora a Deus agradecendo pelo amanhecer, mas não ora pedindo a Deus para que direcione o seu dia, que direcione os seus caminhos no dia. E aí o diabo começa a fazer uma reação na sua vida durante o dia, e você fala, Deus, por quê? Porque você não pediu Ele para direcionar, você não pediu Ele para te proteger, você não pediu Ele para abençoar no seu trabalho, para abençoar na sua família. Esqueceu de pedir. Deus sabe que nós vamos pedir, mas às vezes você esquece de pedir. Como é que Ele vai agir, irmãos? Então, pela manhã, apresente a Deus suas decisões, seus desafios, sua família, seu trabalho. Fale com Deus. A nossa união com Cristo permite participar de sua vida e comunhão com Ele. Se não fosse pelo Espírito Santo em nossa vida, nós não teríamos como chegar até Deus no período da manhã, à noite, tarde, madrugada. Não teríamos como. Porque na época antiga, antes de Jesus vir e deixar o Espírito Santo conosco, a oração deles era o quê? Ir até o templo para pedir aos sacerdotes para expiar os seus pecados. Hoje, temos o Espírito Santo conosco, quem é filho de Deus. E aí você tem o Espírito Santo para te ajudar na oração. Se não sabe orar, pede o Espírito Santo para ajudar. Espírito Santo, me ajude a falar com Deus. Espírito Santo, me ajude, me ensine a orar. É errado pedir isso? Não, é certo pedir isso. Você pede? Acho que não. Nós que não sabemos orar, eu mesmo tenho muito que aprender a orar ainda. Todo dia eu peço ao Espírito Santo, me ensine a orar. Eu preciso aprender a falar com o Pai. Todos nós precisamos. Os discípulos pediram a Jesus, como a gente deve orar? Jesus ensinou o Pai Nosso, oração modelo, na qual primeiro exalta o Pai, adora o Pai, mostra a santidade do Pai, em nome do Pai. Depois pede perdão dos seus pecados, depois vem a fugir da tentação, depois vem aquela questão da comida, do alimento. Então Deus ensina o passo a passo de como você deve direcionar a sua oração. Mas aí não é só a oração do Pai Nosso que nos ensina, o Espírito Santo continua nos ensinando se você pedir. Então você tem que pedir, Espírito Santo, eu preciso acordar e falar com o Pai. Só que as palavras me acabam. Apenas glorifica. Santo, Santo, Santo. E o Espírito Santo vai te guiar na direção da oração. Estabeleça prioridade e tempo devocional de manhã, antes de tudo o seu dia.
pega a sua Bíblia lá, abre a sua Bíblia de manhã quando acorda e lê pelo menos um versículo, não é possível. Pelo menos um versículo. Não tem cabimento você não abrir a Bíblia nenhum período do dia, irmãos. Não tem cabimento isso. Porque se você é justo, é filho de Deus, é filha de Deus, a palavra é o nosso alimento diário. Sem isso aqui a gente não vive. Assim como você precisa de comida para se alimentar, água para não poder se desidratar, a Bíblia é a nossa água espiritual e o nosso alimento espiritual. Se você não se alimenta da Bíblia, você morre espiritualmente. Qualquer provação que vem na sua vida, você desanda, você sai. Então, leia a palavra. Não entendo, pastor, apenas leia. Deixe o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Leia e peça ao Espírito Santo que dê instrução. É Ele que nos ensina. Então tenha prioridade que ao acordar a partir de hoje, em nome de Jesus, ao acordar, acorde um pouquinho mais cedo do seu trabalho, antes de ir para o trabalho, e vai ler a Bíblia, vai orar, vai falar com Deus. É importante isso, irmãos. Porque às vezes o seu dia vai de mal a pior, porque justamente você não teve um momento com Deus pela manhã. E Davi sabia muito bem disso. Se ele não tivesse um momento com Deus pela manhã, tudo iria mal no dia dele. Tudo iria mal. Então pratique a combinação de estrutura de você se sacrificar, às vezes na madrugada, e também com honestidade emocional, ou seja sincero na sua oração com Deus. Senhor, eu fiz isso, fiz aquilo, Senhor, eu estou pensando besteira, me ajuda. Seja sincero com Deus, porque Ele sabe tudo o que você vai pedir, sabe todos os seus pensamentos. Cultive uma expectativa ativa após orar. Não apenas a apresentação de pedidos, ou seja, cultive sempre a mania, entre aspas, de orar, mas não só em petição a Deus, mas em adoração a Deus. Como eu falei para vocês, para a honra e glória do Senhor, eu vou citar a minha mãe aqui. Quando ela vai orar, eu já reparei, ela ora pelas pessoas, mas na maior parte do tempo ela não pede, ela fica assim, glória a Deus, santo, santo. Ela adora. Lhe faltam palavras, claro, mas no lugar das palavras que faltam, ela adora ao Senhor. Glória a Deus, Senhor. Então, faz com que a oração se torne algo assim, primordial na sua vida, essencial pela manhã, principalmente ao acordar. Precisa disso na sua vida para que o inimigo não venha ter poder sobre a sua vida. Verso 4. Tu não és um Deus que tem alegria na iniquidade, Deus não se alegra da maldade. Nem contigo, Senhor, habitará o mal. Davi estava sendo perseguido por pessoas que praticavam o mal. Então ele fala para Deus, Deus, o Senhor não se alegra com a maldade. Contigo, Senhor, não habita o mal. Até porque o Senhor expulsou o luzeiro daí, o Lúcifer daí. Porque o mal entrou no coração do querubim ungido, que era o Lúcifer, e mandou ele para cá, para a terra. Porque o mal entrou no seu coração, o mal não reina no céu. Pecado não entra no céu. Então, Deus é santo, Deus é puro, Deus é bom, então o mal não habita com ele. Davi entendia isso através do Espírito Santo. E se o mal não habita com Deus, e nós somos filhos de Deus, o mal também não deve habitar com nós. O mal jamais deve habitar com nós. Aí, quando você deixa de orar pela manhã, o mal vai estar pertinho de você lá para poder te atormentar, te atentar todo dia. Você não está tendo momento com Deus, não está pedindo proteção a Deus, não está pedindo proteção à sua família, não está pedindo para direcionar o seu dia. O mal vai estar ali, lado a lado contigo. O mal não deve habitar na casa de um justo, porque o mal não habita com Deus. Verso 5. Os arrogantes não permanecerão na tua presença. Davi fala, Deus, aqueles homens que me perseguem são soberbos, são orgulhosos. E eu sei muito bem, Senhor, que o Senhor fala que esses arrogantes, que esses egoístas, orgulhosos, soberbos, não permanecerão na tua presença. O Senhor vai extinguir todo mundo. Se eles não se arrependerem de sua maldade, não se arrependerem de sua soberba, o Senhor vai abatê-los, Senhor. Ele fala, abominas a todos os que praticam a maldade. Então aqui no verso 4 ao 6, vemos o contraste de caráter. Como assim, pastor? Nós vemos no verso 4 a santidade divina de Deus. Deus não tem prazer na maldade. Todo aquele que pratica maldade, Deus não tem prazer nele, nessa pessoa. Se a pessoa tem prazer em machucar o próximo, tem prazer em falar mal do próximo, Deus não habita na sua vida. Incompatibilidade absoluta entre Deus e mal. Deus e mal não se misturam.
Deus é bom, Deus é puro, Deus é luz, Deus é santo. E assim como Ele manda a gente também ser. Temos que ser separados do mal. O mal não habita no ser. Então no versículo 4, Davi faz um contraste entre o ser humano e a santidade de Deus. No versículo 5 e 6 ele vem falar do julgamento dos ímpios. Que Deus, Ele abate os arrogantes. Os arrogantes, os orgulhosos, soberbos, não subsistem na presença de Deus. O ódio de Deus, entre aspas, são para aqueles que praticam a maldade. Para aqueles que amam praticar a iniquidade, que é maldade. A destruição específica é também para os mentirosos, sanguinários e fraudulentos. Verso 6. Destróis, diz Davi, aqueles que proferem a mentira. O Senhor abomina, odeia o traiçoeiro e o assassino. E esse negócio de assassino é algo interessante, porque não é só matar fisicamente. Você mata pela língua também. A gente vê lá em João, se não me engano, 1 João, capítulo 3, o versículo eu não lembro, mas está lá, que fala que aquele que aborrece a seu irmão é homicida. Homicida é o quê? Mata. Aborrecer o irmão, você ter prazer, eu vou ter o prazer em machucar a irmã Celina. Exemplo, tá? Misericórdia. Eu vou ter prazer em falar mal dela. Eu vou ter prazer em criticar ela. Você está aborrecendo ela, está tentando machucar a alma dela. Com isso, Deus te odeia. Deus te abomina. Por quê? Você é homicida, está matando uma alma. Quantos estão fazendo isso aí? Cristãos estão fazendo isso. Desce a língua, está nem ligando. Entra uma discussão, não se controla a raiva e desce a pancada. Machuca a alma lá, quer nem saber. Deus te abomina. Deus te odeia. Porque você está sendo homicida, matando uma alma que Ele quer para Ele. Toma cuidado, irmãos. Davi fala, Deus abomina o traiçoeiro e o assassino. Traiçoeiro é aquele que engana, gosta de enganar a pessoa, né? Faz aquelas barganhinhas, fala uma coisa e cumpre outra, gosta de enganar. Deus, ele também abomina traiçoeiros, pessoas que enganam. E pessoas que proferem mentira, Deus o quê? Destrói. Por quê? Pai da mentira é quem? É o diabo. Então a nossa boca tem que ser sim, sim, não, não. Verdade, honestidade. Quem é santo deve praticar a justiça. E Davi então ele fala que para os ímpios que praticam tais coisas, porque só ímpio pratica isso, justo, verdadeiro não pratica, tem uma sentença de Deus para eles, que é a morte, que é a destruição, que é o abatimento. Cristo manifestou perfeito equilíbrio entre a santidade e a acessibilidade, porque Ele confrontava o pecado, o nosso Senhor Jesus. Ele era santo, e Ele é santo. Só que Ele não rejeitava os pecadores. Tanto que nós vemos ali o publicano, vimos a mulher adúltera, chegando até Ele não rejeitou ela. Rejeitou o pecado, mas não ela. Tem cristãos que têm mania de vir uma pessoa em pecado grave por ela, não precisa de pecado ou pecadinho, né? Mas vamos ser mais claro, homossexual entra aqui, por exemplo, e vai rejeitar a pessoa, vai descer a linha no homossexual. A prática dele nós abominamos, porque Deus abomina. Mas a alma nós amamos. Não devemos desprezar ninguém. Deus, Jesus, mostrou muito bem que Ele se misturava com os pecadores, não para fazer o que praticavam, mas para ensinar a verdade. Para mostrar que Ele é santo e só podem ser libertos dos pecados através dEle. Você só conheceu Jesus através de alguém que falou para você dele. Ou na igreja que você foi e estava lá sendo ministrada a palavra. Você foi num ambiente onde tinha santidade. A santidade nos transforma. Moisés na sarça ardente, quando ele encontrou uma sarça ardente, o que Deus falou para ele? Moisés, tira a sandália dos seus pés. Por quê? O lugar que você pisa é lugar santo. Ou seja, aonde você está, Moisés, a sua impureza, está meio difícil você ter comunhão comigo. Você está impuro. Tira as sandálias, se humilhe. Porque esse lugar que você pisa é o meu lugar. Eu sou santo e você é impuro. E você precisa da minha santidade para se purificar. Então todo pecador tem que ter base e conhecimento de que precisa de Jesus para se libertar do pecado. Quem pratica a maldade, quem pratica o pecado, não quer saber de Jesus. E aí nós vemos que nós, como cristãos verdadeiros e justos, nós temos que ir até os pecadores como Jesus foi.
não praticando o que eles praticavam, mas ensinar que Deus, Jesus, é o único que pode os libertar daquele pecado, assim como nos libertou. Então reconheça a santidade absoluta de Deus, nessa era que está se misturando muita coisa. As pessoas não querem mais buscar santidade, querem buscar prazeres, mas santidade não querem. Então a santidade é crucial, porque desde o princípio Deus fala com o povo de Israel e fala com nós: sede santos, porque eu sou santo. Aí vem em Hebreus: sem santificação não verão a Deus, nem a paz com todos, não verão a Deus. Então a santificação faz parte de um processo que ganhamos na salvação. Não é que a santificação te faz ter mérito para ser salvo, não. Você foi salvo pelo sangue de Cristo. Mas ao ser salvo, você mesmo, por amor a Deus, se sente na obrigação de se santificar, para se aproximar dele, para que o pecado não venha na sua porta, e você caia. Porque você ainda vive numa natureza pecaminosa. E isso aqui todo dia tem tentação. Todo dia tem alguma coisa tentando nos perturbar. E se você não estiver santificando a sua vida com Deus, aí vem a oração pela manhã, vem a busca com Deus pela manhã, você cai, você perece. A sua mente se vai na falácia do inimigo. Examine as áreas onde pode estar comprometendo padrões divinos e cultive o seu temor reverente junto com a sua confiança no Senhor. Versículo 7. Eu, porém, pela grandeza da tua misericórdia, ou seja, não é pela minha força não, diz Davi, é pela grandeza da tua misericórdia, Deus, entrarei na tua casa, no teu santuário, em teu temor me inclinarei, reverência, para o teu santo templo. Do verso 7 ao verso 8, vemos o acesso pela misericórdia. O primeiro versículo, versículo 7, é a entrada no santuário. Davi ele começa pedindo a Deus para que ouça suas orações. Ele fala que Deus é o seu rei, é o seu Deus. Ele crê que pela manhã, ali orando, suplicando, se apresentando ao Senhor em sacrifício, Deus vai ouvir a sua oração e vai atender a sua oração. No verso 4 ele já fala da iniquidade, que Deus odeia o mal, odeia os arrogantes, os soberbos. Fala do contraste do ímpio com a justiça de Deus. Aí no 7 agora ele fala o que? Ô Senhor, é pela tua grandeza e misericórdia que eu me apresento e entro na tua casa. Não é por meu mérito, não é porque eu estou subindo o monte, descendo o monte, jejuando. Tem que fazer, irmãos. Não estou falando que, entenda o contexto. Não é porque eu estou subindo o monte, estou descendo o monte, estou fazendo um jejum de 40 dias, que eu tenho direito de entrar na tua casa. É pela tua misericórdia que eu entro. Eu posso fazer o que for de santidade, mas se o Senhor não tiver misericórdia, eu não tenho acesso ao Senhor. É isso que Davi fala. É pela tua grandeza e a tua misericórdia, não é meu mérito de estar todo dia te buscando, que eu consigo entrar no teu santuário. Então ele fala, pela tua misericórdia grande, Pai, eu entrarei no teu santuário com temor, medo, reverência, eu vou me inclinar para te adorar. As pessoas nos últimos dias, elas não têm, como posso dizer para vocês, não querem entrar no santuário de Deus mais. Entram de qualquer maneira, não tiram sandálias, entram com sandália, entram com sujeira e tudo. As pessoas hoje vai pregar, vai louvar, vai cantar um hino, qual for aqui na oportunidade, mas não faz com tal reverência, falo no geral, viu, irmãos? Não faz com reverência, não faz com temor e tremor ao Senhor. Não faz, não pratica, não faz um ensaio, não faz alguma coisa para elevar o melhor para o Senhor, não tem reverência, não tem temor. Então acho que por saber cantar, por saber pregar, por saber louvar, por saber orar, já pode chegar aqui sem santificar a sua vida com Deus, sem consagrar, e acaba se achando os tais. Mas Davi nos ensina que é pela misericórdia que nós entramos no santuário do Senhor, e é nele que nós encontramos abundância de bênçãos, de amor, de graça e de paz. O versículo 8 ele fala, guia-me, ó Senhor, na tua retidão. Ou seja, eu não vou me direcionar sozinho neste caminho, Senhor, porque é pela tua justiça e teu olhar reto que eu vou conseguir ter um caminho, uma direção, por causa dos meus inimigos, porque eles estão contra mim e eu não sei que caminho seguir. Então ele fala no verso 8, guia-me, ó Senhor, na tua retidão, no teu caminho, na tua justiça, e venha endireitar diante de mim o caminho dele, Davi? Não, o teu caminho, Senhor. Davi fala que
o caminho que ele seguir por ele mesmo não tem sentido. É perdição. Ele sabe. Aí ele fala o quê? Senhor, se eu tentar seguir pelo meu pensamento para fugir dos meus inimigos, eu vou cair, eu vou perecer. Mas se o Senhor me guiar na tua justiça, eu sei que o Senhor vai colocar um caminho perante mim, que por onde eu seguir neste caminho, os meus inimigos não vão me abater. Porque o caminho que eu estou é do Senhor, não é meu. O caminho que eu estou pertence ao Senhor. Então Davi, ele reconhece a necessidade de Deus, um guia para ele. Davi tem consciência que os seus inimigos o observam. E nós também temos que ter essa consciência que os inimigos ao nosso redor estão de olhos para a nossa queda. Mas se nós estamos seguindo no caminho do Senhor, nada pode nos abater. Porque estamos guardados, protegidos pelo nosso Deus. Então nós temos que fazer como Davi, Senhor, pela manhã. Senhor, quando você acorda, guia-me no teu caminho, Senhor. Endireita as minhas veredas, Senhor. Para que aonde eu andar, o Senhor esteja comigo. Aonde eu for, se houver inimigos para me abater, o Senhor seja a minha proteção. Então guia-me, ó Pai. Aí vemos lá em Hebreus capítulo 10, do 19 ao 22, que Jesus, nosso Senhor, rasgou-se o véu de cima a baixo, nos dando um acesso definitivo a Deus, na qual agora nós temos um caminho. João 14,6, Jesus fala que Ele é o próprio caminho. Então Davi fala lá antes, Senhor, me dê um caminho. Deus deu um caminho para nós, que é quem? Jesus Cristo. Aqui na frente, Deus já vem falando assim, opa, peraí, vocês precisam de um caminho que te oriente, mas que esteja dentro de vocês. Meu filho vai morrer, vai ressuscitar, vai trazer o Espírito Santo até vocês, e agora habitando dentro de vocês, vocês têm um caminho dentro de vocês. Davi tinha um caminho dentro, sim, porque o Espírito Santo habitava, mas ainda Jesus não tinha sido manifesto. Mas agora, nós, através do Espírito Santo, temos uma orientação contínua através do Espírito Santo. Nós temos uma direção contínua através do Espírito Santo. Então não esqueça, meu irmão e minha irmã, que o Espírito Santo habita aí dentro. Peça direção a Ele. Me guie, Espírito Santo, me direcione no melhor caminho, porque eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Aproxime-se de Deus baseado na misericórdia dEle, não no que você faz por Ele. Senhor, eu curei enfermos, Senhor, eu expulsei demônios, Senhor, eu fui naquela casa lá, fiz culto lá, orei para aquela família, então eu mereço ser ouvido pelo Senhor. Não, você não merece ser ouvido, é pela misericórdia de Deus que você é ouvido. Davi mostra muito bem isso para nós. É pela tua grandeza e misericórdia, Senhor, que eu vou entrar no teu santo templo e o Senhor vai me ouvir. Então aproxime-se de Deus clamando pela misericórdia, porque Ele é misericordioso para com quem busca misericórdia. Busque direção todos os dias, específica quando enfrentando decisões em qualquer momento da sua vida. E equilibre a gratidão pelo acesso com a reverência ao Senhor. Ou seja, não só peça ao Senhor, seja grato a Deus pela vida que você tem. Não seja ingrato, agradeça ao Senhor. Versículo 9 e 10. Não há fidelidade na boca deles. Agora Davi, ele falou da misericórdia, falou que entrou no santo templo para orar ao Senhor, pediu a Deus direção. Agora ele vem falando sobre o ser humano sem Deus. Olha só, não há fidelidade na boca deles. Ou seja, no versículo 9 ao 10, Davi vai tratar a natureza humana, a maldade. Nada há certo, nada sai de bom na boca de um ímpio. É verdade ou não é? Ou o ímpio que gosta de falar mal de outra pessoa, que gosta de machucar. E desce o chicote sem dó, né, Marcelina? Quer nem saber se machuca a pessoa, quer sair por cima, né? Esse é o ímpio. E aí Davi fala, Senhor, não há fidelidade nenhuma na boca daqueles que estão me perseguindo. Só falam mal contra a minha pessoa, sendo que eu não fiz nada contra eles. E mesmo se tivesse feito, Senhor, quem são eles para falar mal de mim? É o Senhor que tem que falar, não eles. A nossa boca não foi feita para falar mal de ninguém. A nossa boca foi feita para profetizar bênçãos. Aí ele fala, não há fidelidade, há somente falsidade nas palavras daqueles meus inimigos. E ele continua, o seu coração, Senhor, o coração deles, está cheio de destruição, ou seja, o íntimo
dentro deles é pura maldade. Eles só querem praticar maldade, só querem matar-me, Senhor. Quantos aqui tem inimigos que não querem te matar? Estão orando com o coração contrário para poder destruir a sua vida. Mas a oração contrária não pega em Cristo não, fica tranquilo. São lavados em vida pelo sangue do Cordeiro. Então, quantos praticam em seu coração, em seu pensamento, a maldade contra nós? São ímpios, não são cristãos, não são justos. Dizem que são, mas não são. Continua Davi falando da maldade do ser humano. Na garganta, a sua garganta, a garganta deles, a voz, é um sepulcro aberto, ou seja, só destila morte. A boca deles, Senhor, só fica praguejando morte, não tem vida ali não. Aonde eles lançam alguma coisa, é maldição, é reclamação. Senhor, esse povo aí é ímpio. Com a sua língua, com a língua deles, proferem enganos. Eles gostam de falar mentira, de manipular pessoas. Aonde elogia a irmã Celina aqui agora, por trás está lá, apunhalando ela com força. São bocas enganosas. Aí, tem cristão que fala que é cristão, não é, irmão? Você está falando mal do outro pelas costas. Boca enganosa. É ímpio. É ímpio. Justo não tem disso não, irmão. Justo vai reclamar com Deus, não é com o próximo. Se o próximo te atacou, oh Deus, fala justiça, por favor. Tem misericórdia. Haja naquela alma. Mata não, Senhor. Haja, cuida, transforma. Justo é assim, irmãos. Ímpio gosta de praticar o mal. Ímpio gosta de falar mal. Ímpio gosta de manipular sentimentos. E aí vemos, eu vou falar isso, e vemos profetas, entre aspas, hoje em dia, que revelam, que enganam pessoas. São bocas maldosas. Que olha a emoção da pessoa no momento do culto e usa o sentimentalismo da pessoa para enganar a pessoa. Cuidado. Há revelações verdadeiras? Assim Deus revela ainda hoje. Mas há muitos falsos profetas. Como havia antigamente, ainda continua tendo. E vai aumentar ainda mais. E aí são pessoas que se dizem cristãos, mas estão enganando, estão usando boca de morte. Aí vem o verso 10. Declara os culpados a Deus. Davi, ele fala para Deus ser justo. Aqui ele clama por um julgamento divino. Declara os culpados a Deus, porque eles são ruins. Que eles caiam por suas próprias tramas, ou seja, que eles venham cair por seus próprios conselhos. Lança-os fora por causa de quê? Da multidão dos seus pecados. Senhor, não aceite eles não, porque eles estão pecando contra o Senhor. E eles estão rebelando contra o Senhor. Davi faz um contraste de que o ímpio que pratica essas coisas, ele não tem direito da misericórdia de Deus. Davi fala dessa maneira. E se o ímpio não se arrepender, realmente não tem direito da misericórdia de Deus. Só tem direito quem se arrepende. Aí vem Cristo no contexto. Romanos 3, abre por favor, essa parte que eu vou abrir. Romanos 3, verso 13. Paulo vai falar algo interessante sobre a língua. Romanos 3, verso 13. Olha só. Paulo diz para a igreja dos Romanos: a sua garganta é um sepulcro aberto, como foi Davi falando lá. Com a sua língua tratam enganosamente. Você é maravilhosa, nossa língua. Aí por trás, veneno de víbora está debaixo de seus lábios. Verso 14. A sua boca está cheia de maldição e de amargura. Ímpio que não tem Deus, é isso. Tem amargura, tem tristeza, tem ódio. Tudo de ruim está no seu coração. E vai lançar o que puder contra qualquer pessoa, para que venha extravasar aquilo que está dentro do seu coração. A boca fala, aquele coração está cheio. Então, quando o nosso coração e a nossa alma está cheia de Deus, da presença do Pai, por mais que a gente esteja muito irado com o irmão, a gente vai falar assim: ô irmão, Deus te abençoe. Não, Marcelinho, passou por isso, hein? Deus te abençoe. Quando alguém vai se lançar contra nós alguma coisa, quando a gente está cheio de Deus, da presença, a nossa língua não vai amaldiçoar aquela pessoa. Deus te abençoe, não vou discutir contigo não. Pode falar o que quiser de mim, porque Deus é a minha justiça. Glória a Deus. É Ele quem faz a justiça por mim. Ele é meu advogado fiel. Eu não tenho que levantar a voz com ninguém. Eu não tenho que levantar a voz com você que me caluniou. Mas o meu Deus, Ele é justiça, saiba disso. Então se arrependa.
antes que seja tarde demais. Porque Deus cuida dos seus. Todo aquele que levantou contra Davi, o que aconteceu? Pereceu. Todo aquele que levantou contra o servo de Deus, pereceu. Ai desses que se levantam contra filhos de Deus e filhas de Deus. Porque Deus protege, Deus guarda, Deus ama, Deus zela dos seus filhos. Então tem que tomar cuidado com o que sai da sua boca. Cristo enfrentou exatamente este tipo de oposição dos líderes religiosos, fariseus, saduceus. Eles vieram contra Jesus naquela época, até chamaram ele de demônio, de Beelzebu. Olha só, Jesus ele foi contra eles na hora lá que chamou de demônio? Não, só ensinou uma palavrinha: vocês estão blasfemando. Cuidado, quem blasfema contra o Espírito Santo não tem perdão não. Jesus não chamou de demônio de volta. Jesus deu um ensinamento na palavra: cuidado com a sua língua, porque você está praguejando aí, o Pai pode não perdoar. A gente não deve revidar ofensas não, irmãos, jamais. Por isso que ser cristão é tão difícil. Eu falo isso porque realmente é. A gente apanha calado, porque quem faz a justiça para nós é Deus, é o Pai, não somos nós. Por isso a nossa ira, a nossa raiva tem que estar todo dia sendo dominada pelo Espírito Santo que habita em nós. Em João capítulo 2, verso 25, não precisa abrir, Jesus ele fala, ele vê o pessoal ali falando certas coisas, mas ele discerne que aquelas pessoas têm pensamentos e características ruins em sua vida. Jesus, em sua onisciência, através do Espírito Santo, sendo Deus, ele sabia quem era quem. Hoje, se você estiver andando com o Espírito Santo, você vai saber quem é quem perto de você, quem está te apunhalando, quem não está, porque Deus mostra, irmãos. Quantas vezes, Deus já, minha mãe sabe, minha esposa também sabe, já contei que já, Deus me revela muito em sonhos. Pois Deus já me mostrou tantas cobras antigamente, umas grandonas, pretas, umas pequenas, tanto de cobra mostrou, e foi falar: isso aqui é traição, assim, 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 assado. Isso aqui são pessoas te atacando assim, 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 assado. Deus mostra, irmãos. Aí eu chegava na igreja e sabia quem era. Pô, irmão, deixa eu abençoe, Deus abençoe, me dá um abraço aqui. Com amor mesmo, né? Não hipocrisia não. Eu tenho que amar aquela alma, para Deus transformar. É com amor mesmo. Mas eu sabia que estava me atacando. Então, olha só. Jesus, com o discernimento que ele tinha, e ele nos dá, ele sabia quem eram as pessoas ruins. Mas ele não ia tratar mal essas pessoas. Ele levava a palavra de vida para transformar o coração dessas pessoas. É nosso dever, como filhos dele, levar palavras de vida para que essas pessoas que praguejam o mal e maquinam o mal sejam transformadas pelo poder da palavra, como nós fomos. Então desenvolva um discernimento espiritual para identificar pessoas de caráter corrupto na sua vida, na sua família, no seu trabalho, na rua. Há muitas pessoas que estão aí, sambalados, enganosos. Falam bem de você aqui agora, depois está ali maquinando mal. São muitos. Então peça ao Espírito Santo discernimento para saber quem é, identifique, para que você tenha uma oração específica naquela pessoa, para que Deus venha transformar aquela pessoa, para que o mal venha se afastar daquela pessoa. Resista à manipulação reconhecendo sinais de quem está te elogiando, mas com maldade por trás, com segundas intenções, ou pratica alguma coisa boa para manter, te dou uma coisa aqui boa, mas depois te arregaça. É assim que o mundo é, e é assim que alguns falsos cristãos fazem no nosso meio, e acabam machucando ovelhas, acabam desconstruindo o corpo de Cristo. Confie a justiça somente a Deus, pois Ele é quem vai fazer a tua vingança pessoal, se Ele quiser. Diz Deus, lá no Antigo Testamento, que a vingança pertence a Ele. Não é você, não é a mim. Não é na nossa mão que nós vamos chegar lá e bater na pessoa, não. Sinto muito, né, não? Você não é um boxeador de Deus, não. É Deus quem vai nocautear quem é o seu inimigo. Nocautear como, pastor? Matando? Não, misericórdia, a gente não pede isso, não. Mas se Ele quiser, Ele faz. Ele é justo. Mas a gente pede por quê? Transformação para a alma daquelas pessoas que estão sendo usadas pelo mal. Que Deus transforme, que Deus venha ali agir naquele coração, quebrantar naquele coração, para que venham viver uma vida de paz. Que essa amargura, esse ódio que vive dentro, pare de viver na sua vida.
para que o espírito de paz habite e tire todo o ódio e todo o rancor que tem. Todo ímpio tem esse ódio no coração. Todo ímpio tem essa amargura no coração. E aí quando vê alguém fazendo mal, vai querer ir contra aquela pessoa. Por quê? Está cheio de ódio, quer extravasar o ódio. Aí tem um motivinho para fazer isso, vai lá e faz. Quem tem Deus não faz isso não, irmão. Davi entendia isso. A justiça vem de Deus. Versículo 11, versículo 12. Alegrem-se, porém, todos que em ti confiam. Ou seja, Davi ele fala o quê? Aqueles que confiam no Senhor, aqueles justos que realmente buscam o Senhor pela manhã, que clamam ao Senhor e que não agem como os ímpios, eles se alegram porque confiam no Senhor. Por mais que a vitória não está ali na mão ali garantida, eles confiam no Senhor. Então, na confiança que eles têm, eles vivem a vida com alegria. Cantem de alegria só hoje? Não, eternamente. É processo contínuo de alegria no Senhor. Por quê? Porque o Senhor os defende. Não devemos duvidar da proteção de Deus em nossa vida. Ele nos defende todo dia, toda hora, cada momento. E por essa proteção dele em nós, Davi fala, vocês têm que ter uma vida alegre. Porque todo dia ele está guardando você e a sua família. Então vai reclamar de quê? Vai chorar de quê? Vai ficar triste com o quê? Alegre-se eternamente. Em ti exultem os que amam o teu nome, aqueles que te adoram, Senhor, que cantem de alegria, que regozijem de alegria, que mostrem para o Senhor o quanto são felizes em ter a tua presença e a tua proteção. Então Davi mostra que a proteção de Deus não é para ímpio, é para justo, é para quem é filho e filha de Deus. Verso 12: pois certamente tu, ó Senhor, aqui Davi vai afirmar categoricamente, pois certamente tu, ó Senhor, abençoas o ímpio? Não, o justo. Tu o proteges com o teu favor como um escudo. Aí você fala para mim, tá, mas eu sou ímpio e eu já tive vários livramentos. Foi por causa de oração de justo que você teve livramento. Aí Deus foi com misericórdia. Mas através da sua oração não chega ao céu não, porque você não aceitou a Ele, não se arrependeu, quer continuar com ódio, quer continuar com a falta de perdão no seu coração. Aí, como é que você vai querer que Deus te protege se você não está com Ele? Davi é bem claro, certamente, Senhor, o Senhor abençoa só o justo. O ímpio o Senhor não vai abençoar. O Senhor só protege aquele justo. Porque o Senhor não se agrada das práticas do ímpio. O justo tenta, Pai, por mais que é falha humana, faz algumas besteiras às vezes, mas tenta caminhar na tua presença. Então a tua misericórdia é sobre os justos. Então Deus, Ele é uma fonte ativa de bênção em nossa vida. Não devemos duvidar das bênçãos de Deus em nossa vida. Davi não duvidava. Como eu falei, por mais que tinha angústia, por mais que tinha perseguição, aflição, dores no corpo, que também ele tinha, ele sempre confiava em Deus. É no Senhor que eu alcanço a minha bênção. Não é em qualquer outra coisa deste mundo, é no Senhor. O Senhor é a proteção como escudo ao meu redor. Davi era guerreiro, ele usava escudo para a guerra. Ele sabia que o escudo protegia de flechas. Então ele tinha ciência de como era uma ação de um escudo. Ou seja, Deus, o Senhor é o meu escudo, porque quando lançam palavras contra mim, maldições contra mim, a tua proteção me guarda. O Senhor, a tua presença afasta de mim todas as flechas que são lançadas contra mim. E o teu favor, Senhor, está todos os dias me envolvendo, porque a tua misericórdia é grande para comigo, é grande para quem é justo. Então servir a Deus, irmãos, deixar a sua carne, é algo prazeroso demais. Porque você tem Deus todo dia na sua vida. Só a presença dele nos basta. Cristo, Ele promete alegria. Em João 15:11, Ele fala que nele teremos alegria. No mundo a gente não vai ter alegria nenhuma. Alegria momentânea em prazeres momentâneos. Mas a alegria eterna é somente nele. Jesus fala isso. Em João 10:28, Ele fala que ninguém vai nos arrebatar da mão dele. Ou seja, ninguém vai nos tirar da mão dele. Por quê? Porque Ele é a nossa proteção. Inimigo, demônios,
multidão de pessoas pode levantar contra a sua vida, mas Ele é a nossa proteção. Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele nos eleva. É o nosso Jesus. É a manifestação suprema da benevolência de Deus para conosco. É o nosso Jesus. Então cultive uma alegria todo dia, deliberada, baseada na proteção de Deus, não nos momentos que você vive. Eu sei, irmãos, que é difícil você se alegrar em momentos de tribulação. É difícil mesmo, eu sei. Mas lembre que a presença de Deus tem que ser o seu ponto crucial de alegria e não no seu momento de vida. Ou seja, pastor, hoje eu tive uma situação tão terrível na minha casa que eu não estou conseguindo nem dar um sorrisinho, pastor. Então peça ao Espírito Santo, porque a alegria vem dele. Porque a presença de Deus nos traz alegria. Um justo não vive de momentos da sua vida, não vive de circunstâncias. Um justo vive da presença de Deus. Davi estava angustiado, mas quando ele fazia a oração a Deus, com certeza, eu tenho plena certeza, no final ele se alegrava. Porque o Espírito Santo o confortava e dava alegria para ele. Visualize o favor de Deus como escudo ao seu redor em situações ameaçadoras. Expresse gratidão específica pela proteção de Deus na sua vida. Concluindo a mensagem. Para a nossa devoção pessoal, estabeleça disciplina de oração matinal, seguindo o padrão deste salmista Davi. Ou seja, todo dia ao acordar, ou sacrificando-se na madrugada, vai até Deus com palavras e gemidos. Expressa a Deus o seu maior pedido. O pedido do dia, como vai ser o dia, projetos do dia, direção no dia, a família, o trabalho, as pessoas, os vizinhos. Apresenta ao Senhor ao acordar, em nome de Jesus. Pratique isso todo dia. E chore com Deus, desabafa com Deus ao acordar. Não esqueça de dobrar o seu joelho pela manhã e falar com Deus. Tenha uma adoração reverente ao Senhor, reconhecendo a santidade dele. Não faça de qualquer maneira, não se chegue até Deus de qualquer maneira. Lembre de Moisés, lembre de Josué. Na presença do Senhor, mandou tirar a sandália dos pés. Então entre na presença de Deus com reverência a Ele. Não seja uma pessoa assim: Deus, eu mando o Senhor fazer isso e isso. Não, quem somos nós para mandar em Deus? Tenha reverência e temor perante a presença dele. Senhor, se for da tua vontade, Pai, faça isso por favor. É assim. Nós somos uma criança pedindo pai. Né, Marcelino? Não é que o filho fala assim: ô mãezinha, não dá aquele Kinder Ovo ali? Por favor. Palavrinha mágica. Chegue até Deus com reverência. Peça a Ele com reverência. A gente não tem poder para mandar em Deus, Ele que manda em nós. Pedido de direção específico para o seu dia, eu falei. E espere, ansioso, mas aguardando, descansando no Senhor, que aquilo que você pediu a Ele no dia, Ele vai concretizar na sua vida. Peça, mas com fé. Às vezes pedimos sem fé. Você pede e até esquece o pedido e joga no ar. Entreguei para Deus. Não, irmão. Pede, guarda no seu coraçãozinho e tenha fé que Deus vai conseguir, vai conquistar na sua vida aquilo, vai resolver na sua vida aquele pedido. Para os ambientes hostis que a gente vive, trabalho, família, tenha discernimento aguçado para reconhecer quem é falso na sua vida. Peça discernimento do Espírito Santo para você entender quem está agindo com falsidade perto de você, para que você não caia nas táticas do inimigo. Isso é sério. Davi, ele buscava o Senhor, como ele era um rei, ele tinha várias pessoas ao redor, ele tinha que tomar cuidado com quem estava ao redor dele. Então todo dia, com certeza, oh Deus, dá discernimento para ver quem é quem aqui, porque senão eu estou lascado. Então peça discernimento do Espírito Santo para que você tenha olhos espirituais e veja quem que o inimigo está usando para trair você. Para você ter uma oração específica naquela vida, para que o mal se afaste em nome de Jesus. Confie na proteção de Deus, em vez de métodos que você mesmo quer fazer por si só. Às vezes você vê algo acontecendo no seu trabalho, na sua família, você quer fazer por si só. Opa, mas Deus te mandou fazer? Porque se não mandou, você vai se lascar naquilo. Vai dar ruim. Agora, se Deus te ordenar com direção de Deus, tudo vai dar certo. Por quê? Porque você está tendo confiança na proteção de Deus e pedindo para que Ele seja o seu guia. Entrega da justiça a Deus. Não faça retaliação por si próprio. Graças a Deus eu não consegui aprender, não sei. Estou dando esse exemplo porque é para glorificar a Deus, viu? Que eu conheço, você era bem.
Mas é para glorificar a Deus, eu estou falando esse exemplo, tá? Para glorificar a Deus. A irmã assim, não é um exemplo aqui, ela mudou bastante, o Espírito Santo mudou ela. Glória a Deus. Vem uma pessoa que vocês falavam alguma coisa aqui na hora. Não, Deus mudou. O Espírito Santo transforma, irmão. O Espírito Santo nos molda. Então, ao invés da gente retalhar a pessoa de volta, não, a gente entrega para Deus. Deus está nas suas mãos aí. Eu entrego para o Senhor essa alma aí. Haja, Pai. Tenha misericórdia. Eu não estou aguentando essa pessoa lá no meu ouvido, não. Tenha misericórdia. Fecha a boca do leão, Senhor. A mãe faz essa oração. Fecha a boca do leão, Senhor. A mãe faz essa oração. Amém. Então, é isso. Entrega para Deus essas pessoas que te fazem retaliação. Não haja com vingança em cima dessas pessoas. Porque Deus não se agrada quando a gente age por nós mesmos. A alegria nossa como testemunho contra um ambiente hostil. Ou seja, quando as coisas estão muito ruins na nossa vida, vamos pedir a alegria do Espírito Santo para que o mundo veja em nós que não importa a adversidade que passamos, nós temos um Deus que nos dá alegria em qualquer circunstância da vida. É isso. Terceiro ponto, para a vida comunitária da igreja em si, cultive fala edificante. Ou seja, não seja a sua boca um sepulcro morto, um sepulcro aberto. Use a sua língua para profetizar bênção até para os seus inimigos. Deus abençoe, em nome de Jesus. Transforma, Pai, em nome de vai ser apóstolo, vai ser pastor, vai ser missionário, Pai. Aleluia. Profetiza, em nome de Jesus. Porque a nossa boca é a boca de Deus, irmãos. Porque nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Se vocês lançarem mal contra alguém, vocês vão pagar por aquela alma. Porque o mal vai acontecer com aquela alma. Vocês são boca de Deus. Então usa a sua boca para profetizar bênçãos, e a justiça vai pertencer somente a Deus. Pratique integridade. Ou seja, se você gosta da pessoa, seja justo, né? Oi, irmã Senhor, você é uma pessoa maravilhosa. Por trás, continua falando bem, não fala mal não, em nome de Jesus. Seja íntegro, seja honesto. Porque Deus abomina os enganadores. Celebremos juntos o favor protetor de Deus. Então, todos os dias, quando a gente vem para a casa do Senhor, quando a gente congrega junto, sejamos gratos a Deus por tudo que tem feito em nossa vida. Amém. E pela proteção que Ele tem em nossa vida. Como testemunho cristão, combine a santidade com a acessibilidade. Ou seja, aonde você for, tiver ali... Aonde você for e estiver em um ambiente hostil de pecado, muito pecado mesmo ali, trajado ali, seja santo, não para se afastar, mas para levar a palavra de Deus naquele local, para que conheçam Cristo naquele local. Não se misture com o pecado, mas seja luz no meio das trevas. Equilibre a verdade com misericórdia. Manifeste alegria confiante nesses ambientes de tempestades que você passa na sua vida, e ofereça a outras pessoas o acesso a Deus que você encontrou em quem? Em Jesus Cristo. Muitas pessoas ainda precisam conhecer a Deus através de nós. E se a gente não for testemunho de Deus, quem vai falar de Deus para eles? Tem muitas pessoas que conhecem vocês, que precisam de ouvir Deus através de vocês, que precisam de ver Deus no testemunho de vida de vocês, da minha vida também. Então nós temos que ser testemunho vivos do Senhor. E Davi também entendia isso. Então, o Salmo 5, finalizando, encontra seu cumprimento supremo em Jesus Cristo, que não apenas experimentou tudo que Davi descreve neste salmo, com afrontas, com calúnias, mas também se torna para nós o intercessor perfeito, que apresenta nossas orações matinais ao Pai. Todo dia que nós oramos, nós temos a certeza que Jesus está à direita do Pai, pegando nossas orações e entregando para o Pai. Que Pai, glória a Deus. A oração da irmã Andréia, a oração da irmã Nayara, de todos ali do Vila Pinho, que a oração está aqui, ó, nas suas mãos, Pai. Nosso Jesus é advogado, fiel nosso. Jesus é o nosso caminho vivo, que proporciona acesso pela sua misericórdia. Se não fosse por Jesus, não teríamos acesso ao Pai. Mas graças a Ele, nós temos acesso livre ao Pai Todo-Poderoso. Obrigado, Jesus, por isso. Jesus é o nosso escudo definitivo contra todas as acusações. Ou seja, você sofre acusações todos os dias. Você tem um advogado que é Jesus. Você sofre calúnia todo dia. Você tem um escudo que te protege, que é Jesus Cristo na sua vida. Então não tenha o que temer a este mundo, e não tenha o que temer ao inimigo,
Porque Jesus é o nosso escudo definitivo. E Ele é a fonte inesgotável, guarde isso, de alegria perpétua. Não é só de agora. Eu estou na igreja, estou alegre, vou para casa, estou triste. Não, irmão. Jesus tem que ser a fonte inesgotável de alegria na sua e na minha vida. Glória a Deus. É Ele. Porque a gente vem para a igreja, canta, louva, sapateia, pega fogo, vai para casa e começa aquela tristeza ambulante de novo. Jesus é a fonte da nossa alegria. Davi entendeu isso. Deus era a fonte de alegria dele. Em Cristo. A oração matinal de Davi torna-se nossa própria experiência, não apenas como um eco distante, mas como realidade presente através de nossa união com aquele que é simultaneamente o justo que foi perseguido, mas é o Rei divino que nos protege. Amém. Jesus foi perseguido e nós também somos, mas nós temos um protetor fiel que sempre está nos guardando, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. E as palmas exaltam o nome do nosso Deus, em nome de Jesus.